Primeira coisa na vida do cristão e também é a primeira coisa no processo de edificação de uma igreja, né? É com a pregação do evangelho que aqueles que estão ouvindo e crendo vão se juntando, e depois que existe uma congregação junta, então há uma necessidade de organização dessa congregação, e daí vem também os demais ofícios, presbíteros e diáconos. Então, o ofício de ministro da palavra, ele não é um ofício superior ou acima dos demais ofícios. Então, pastores, presbíteros e diáconos estão um ao lado do outro, não é uma hierarquia onde pastor é superior aos outros, mas ele é primeiro na realização dos trabalhos, né? Os presbíteros chegam para pastorear o rebanho, e os diáconos também chegam para cuidar das necessidades do rebanho. Mas o pastor chega onde ainda não existe o rebanho. Ele chega com a pregação da palavra, por meio da qual aqueles que estão ouvindo e crendo vão se juntar, e então uma congregação vai surgir. Então, ele é primeiro nesse sentido, nessa ordem. Então, por isso, o regimento das igrejas reformadas começa falando sobre o ofício do ministro da palavra. E hoje, então, nós começamos o nosso estudo com o ofício, o trabalho do ministro. É o artigo 13 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Se você está com o regimento, você pode acompanhar a leitura, os deveres dos ministros da palavra. Então eu vou fazer primeiro a leitura. Os deveres dos ministros da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor, administrar os sacramentos e publicamente invocar o nome de Deus. Eles também devem catequizar, fazer visitas pastorais, cuidar do evangelismo da igreja, edificar seus cooficiais e, junto com os presbíteros, manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. Então, eu queria chamar a sua atenção, inicialmente, para o fato de que o trabalho do ministro começa no púlpito. Então, observe que as primeiras atividades do trabalho de um ministro da palavra está ligado com a proclamação pública. Então veja as primeiras palavras do artigo 13 do regimento: os deveres do ministro da palavra são. Então ele começa a proclamar fielmente a palavra de Deus. Então essa é a atividade número 1 do ministro. É a primeira coisa que o ministro faz, e ele começa a realizar esse trabalho no culto. Por que nós fazemos essa ligação com o culto? A nossa semana começa no domingo. A nossa semana começa com o culto dominical. Já no domingo, bem cedo de manhã, a congregação está reunida para ouvir a pregação do Evangelho de Deus por meio do seu ministro ordenado. Então, o domingo dos cristãos começam com a proclamação do Evangelho, começa com a igreja ouvindo o Evangelho e começa com o ministro da palavra proclamando o Evangelho. E o domingo se encerra com o Evangelho, com o culto da noite, com a proclamação do Evangelho no culto da noite, a congregação ouvindo a pregação e o ministro realizando o seu trabalho de proclamação do Evangelho. De tal maneira que os dois cultos dominicais, na verdade, eles se juntam para compor como se fosse um grande culto, começando o dia e encerrando o dia, porque nós somos chamados a santificar o dia ao Senhor. Embora reconhecemos que nem todas as igrejas possuem culto de manhã e à noite. Mas é bem útil isso, quando igrejas estão realizando cultos de manhã e à noite, porque de fato nós somos chamados a dedicar ao Senhor esse dia, integralmente. E o culto de manhã e o culto à noite funciona bem nessa dedicação integral do domingo ao Senhor. Então, nós sabemos, nós somos fracos, e se na nossa igreja só tem o culto à noite, a gente acaba passando a manhã e parte da tarde envolvido com outras coisas, e quando a gente chega à noite, às vezes, para o culto,
é um desastre, corpo cansado, com sono, às vezes uma tentação para cochilar durante o culto. Quando tem só de manhã o culto, então depois do culto as pessoas se dispersam para outras coisas e esquece que não é apenas ir para o culto de manhã, mas é dedicar esse culto ao Senhor. Então, quando você tem culto de manhã e à noite, então as famílias estão aprendendo a dedicar esse dia integralmente ao Senhor. E geralmente as famílias que têm esse entendimento até estão aproveitando o horário depois do almoço, depois do primeiro culto da manhã, vai ter sua refeição quando chega em casa, e eles descansam para que à noite, no segundo culto, eles possam realmente estar bem firmes para o serviço de adoração ao Senhor. Então, a vida do cristão começa no domingo, como o primeiro dia da sua semana. Então, ele vai viver o restante da semana com base naquilo que ele está recebendo do Senhor, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. E o trabalho do ministro começa no primeiro dia da semana, no púlpito da igreja, proclamando o evangelho ao povo de Deus. Então é assim que o artigo 13 do Regimento das Igrejas Reformadas começam. Os deveres do ministro da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor. Isso é o trabalho número 1. O pastor, durante a semana, ele vai dedicar o seu tempo, ele vai preparar suas pregações, ele vai estudar, ele vai organizar a pregação, ele vai orar, ele vai pedir direção a Deus para comunicar a pregação que ele está preparando no domingo, que o Espírito Santo possa ajudá-lo para que naquele momento que ele estiver pregando o Evangelho, nada atrapalhe, que seja bem claro para a congregação, que o Espírito Santo possa realmente trabalhar na vida da congregação enquanto está ouvindo aquela pregação. Então, ele vai se preparar para a pregação durante a semana, mas no domingo ele começa efetivamente o seu trabalho, pregando a palavra de Deus à congregação que está reunida. Então, esse é o trabalho número 1 do ministro. O trabalho número 1 do ministro não é administrar a igreja, não é cuidar do prédio da igreja, não é cuidar da finança da igreja, não é cuidar do patrimônio da igreja. Se vocês prestarem atenção na leitura integral que nós fizemos desse artigo 13, que define pelo regimento os deveres do ministro, você deve ter observado que em nenhum momento falou sobre as responsabilidades administrativas do ministro em relação à igreja. Ele pode até vir a assumir responsabilidades administrativas como um membro da congregação, como qualquer outro membro da congregação pode e deve assumir responsabilidades administrativas, mas o artigo 13 está falando sobre o ofício eclesiástico que ele realiza. Então, como parte dos deveres do ofício que ele realiza como ministro da palavra, não inclui questão administrativa, financeira, de patrimônio. Isso é uma responsabilidade da congregação como um todo. Os deveres do ministro são deveres espirituais. Os trabalhos que eles são chamados a realizar são trabalhos espirituais. Tá certo? Então, é bom ter isso em mente. Isso vai valer não apenas para o ministro, mas para o presbítero e para o diácono. O trabalho deles são trabalhos espirituais. Eles são chamados para pastorear o rebanho, para cuidar da alma do rebanho, não do patrimônio do rebanho, não do dinheiro do rebanho, não da parte administrativa da igreja, tá certo? Então, é bom ter isso em mente. O primeiro trabalho do ministro é proclamação do Evangelho. Junto com a proclamação do Evangelho, também a administração dos santos sacramentos. Eu estou, nas últimas semanas na congregação, nós falamos sobre sacramento, sobre batismo, e agora estamos falando sobre Santa Ceia, que são os 2 sacramentos que Cristo instituiu. E ao falar desses sacramentos, nós mostramos que batismo e ceia são sacramentos que estão ligados à palavra. Por isso, eles não são realizados, pelo menos nas igrejas reformadas, não são realizados fora do ambiente de culto.
porque batismo e Santa Ceia depende da palavra, depende da pregação. Então, é aqui no culto, onde a pregação está sendo processada, que então os sacramentos também serão administrados. Então, não separamos os sacramentos da pregação audível. Então, os sacramentos são como pregações visíveis, que por meio do simbolismo da água do batismo e do pão e de vinho na ceia do Senhor, esses símbolos apontam para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas a compreensão da água do batismo e do pão e de vinho dos sacramentos, do sacramento da ceia, só podem ser compreendidos com a palavra de Deus, que está junto com o sacramento. Conforme o Senhor Jesus ensinou, deve ser batizado aqueles que creem, como Jesus ensinou. Quando o povo de Deus estiver reunido, eles devem partir o pão e devem dividir o cálice de vinho em sua memória. Então, essas palavras estão determinando o significado e o funcionamento dos sacramentos de batismo e ceia do Senhor. Então, entendemos o sacramento do batismo em conexão com o culto. Então, não realizamos batismo e Santa Ceia separado do culto, mas também entendemos a ligação dele com o trabalho do ministro. Então, quem deve proclamar, quem deve pregar a palavra de Deus, deve também batizar. Jesus ensinou isso aos discípulos, aos seus apóstolos, quando Jesus ordenou que eles deviam pregar o evangelho em todos os lugares. E o Senhor também ordenou que ele deveria batizar aqueles que crescem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, então ele está ligando a ceia do Senhor com a palavra que é pregada no culto do Senhor. Então, a Santa Ceia sem a palavra, o Coríntios estava tendo um grave problema, possivelmente misturando o sacramento da ceia com aquela festa ágape, né, que era aquela refeição comunitária, isso estava se misturando tudo. E Paulo, então, coloca uma separação entre as duas festas e mantém a ceia do Senhor como uma cerimônia litúrgica que está processando a obra de Jesus Cristo para a redenção dos nossos pecados. E, então, por meio da participação no corpo e no sangue de Cristo, nós nos tornamos participantes também da justiça e do perdão do pecado e da vida eterna. Então, essa ligação é muito forte. Nós entendemos que os ministros que são chamados para proclamar o Evangelho são chamados também para administrar os sacramentos. Então, sacramentos também, assim como a pregação, está vinculado ao culto. A terceira coisa que diz aqui é e publicamente invocar o nome de Deus. Então, veja, os deveres do ministro da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor, administrar os sacramentos e publicamente invocar o nome de Deus. Essa expressão, publicamente invocar o nome de Deus, são as orações públicas. O ministro, conforme o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, eles devem estar prontos para orar e interceder pelo povo, né? Então, é dever dos ministros da palavra fazer isso. Não é que outros irmãos e irmãs não orem, especialmente quando estão em casa nos seus devocionais. Claro que todos devem orar, todos somos chamados a orar. Todos somos chamados a meditar na palavra de Deus. Mas essa oração pública, no culto público, é parte do dever, do trabalho do ministro da palavra. Então, quando ele está dirigindo a congregação em culto a Deus, é dever dele, que prega, que administra sacramento, também é dever dele orar e conduzir a igreja, representando a igreja diante do Senhor. E se você notou, nesse artigo 13, quando termina essa terceira categoria aqui, tem um ponto. Esse ponto indica que uma primeira parte foi concluída. A primeira parte do trabalho do ministro é concluído. E você deve observar que esses três serviços do ministro estão vinculados com o culto. Por isso o ponto. Então, encerra aqui o trabalho do ministro no culto. Então, o trabalho do ministro começa no domingo,
o trabalho do ministro começa no culto. O trabalho do ministro no culto dominical é pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, invocar o nome de Deus. Então, essas três primeiras atividades do ministro estão ligados com o culto. Por isso, eles aparecem juntos nessa primeira parte do regimento. Depois que o regimento já abordou o trabalho principal do ministro no culto do Senhor, ele prossegue para indicar que há outras atividades no trabalho do ministro que devem complementar o trabalho que eles realizam no culto. Então, no culto, eles estão pregando publicamente, administrando sacramentos à igreja e orando, invocando publicamente o nome do Senhor. Agora, outras atividades que acabam ocorrendo durante toda a semana, o regimento começa mencionando aqui, eles também devem catequizar, fazer visitas pastorais, cuidar do evangelismo da igreja, edificar seus oficiais e, junto com os presbíteros, manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. Então, vamos lá. Esses trabalhos complementares ao trabalho do ministro, que ele geralmente está realizando no restante da semana. Não é que nunca isso possa ser feito também no domingo, especialmente pela necessidade, mas, via de regra, ele vai realizar esse trabalho durante a semana, porque no domingo ele está dedicado ao culto a Deus. Então, eles também devem catequizar. Então, a prática nas igrejas reformadas é preparar os membros para sua profissão de fé por meio do conhecimento das doutrinas, que deve ser acompanhada por uma vida de prática cristã, testemunhada pelos seus pais e também pela congregação. O ministro geralmente está acompanhando isso. Muito embora o dever de catequizar os filhos pequenos é dos pais. Os pais devem fazer isso. Os pais não devem esperar nem confiar que isso então vai chegar uma hora que os presbíteros vão fazer. Isso, infelizmente, é um problema seríssimo que nós experimentamos particularmente aqui no nosso país, de transferirmos a responsabilidade da instrução e da educação dos nossos filhos para outras pessoas. Infelizmente, isso é um defeito generalizado, né, que não apenas no ambiente de igreja, mas no ambiente familiar. As famílias aprenderam com boa parte de responsabilidade dos nossos governantes, que até alteraram a Constituição Federal, que até 1988 dizia que era responsabilidade dos pais a educação dos filhos e que podia contar com a ajuda do Estado, mas a partir de então é responsabilidade do Estado dar essa educação e os pais agora devem entregar basicamente ao Estado para que ele cuide da educação dos filhos, hein? E cada vez mais cedo, recentemente, a idade foi reduzida para acho que 6 anos, e justamente para que mais cedo os filhos sejam colocados na escola. E tem uma pressão para que mais cedo ainda, com 4 anos, já nas creches, as crianças sejam entregues nas escolas. Então, é claro que isso cria uma cultura que interfere diretamente nas famílias. Com o passar do tempo, as famílias estão entregando os filhos para as escolas sem entender por quê. Eles acham que isso é o normal. Eles perderam a percepção de que eles são responsáveis pela educação do filho e eles estão usando as escolas como ferramentas para cumprir as suas obrigações. Mas, infelizmente, esse entendimento está bem defasado, bem prejudicado. Então, muitas vezes, acaba que o pastor está catequizando o filho dos crentes. Mas isso realmente deve ficar na responsabilidade dos pais. Mas, na necessidade, os pastores estão fazendo. Mas, particularmente, quando chegam pessoas, adultos na congregação, pessoas já grandes, e é necessário que eles adquiram conhecimento satisfatório da palavra de Deus. Então, nas igrejas reformadas, a prática é de usar o Catecismo de Heidelberg como instrução das doutrinas da salvação sistematizada no desenvolvimento histórico redentivo, hein?
Nós, como pecadores, somos salvos por Deus e agora chamados a viver a vida de santificação. Então, esse programa é o programa que o Catecismo desenvolve em 52 domingos, que é o número de domingos de um ano. Então, via de regra, ao longo de um ano, nós conseguimos transmitir as doutrinas do Catecismo para o novo crente, né, que está chegando, vindo de outra igreja, ou que era católico romano, ou que era de outras religiões, ou que era sem religião, ou que eram ateus e Deus converteu realmente. Então, é responsabilidade primeira do ministro da palavra realizar a catequese dessas pessoas. Por quê? Porque ele é o homem da palavra. Os presbíteros, muitas vezes, eles estão contribuindo com os pastores, assumindo até mesmo essa atividade de catequese para aliviar o trabalho do pastor, já que o pastor tem muito trabalho para desenvolver, e muitas vezes presbíteros que têm habilidade e que são também chamados a serem aptos ao ensino. Embora o apto ao ensino, a gente vai ver melhor quando estivermos falando sobre o presbítero, mas não fala especificamente sobre ser esse homem dado ao ensino e pregação. Eu vou explicar melhor sobre esse contexto de ensino naquele momento. Mas ele ainda precisa ter conhecimento bíblico para o ensino, que eu vou falar mais lá na frente, e por causa disso ele pode usar esses dons, essas capacidades, para contribuir com o trabalho do ministro, aliviando a carga do ministro e de vez em quando dando as aulas de catecismo, que via de regra deve ser dada pelo ministro da palavra. Então, eles devem catequizar, devem fazer visitas pastorais. Nas igrejas reformadas, os presbíteros têm um trabalho belíssimo por meio da visitação aos membros. Então, a gente vai ver que lá no trabalho dos presbíteros, a gente vai falar mais sobre essa visitação, que é o trabalho fundamental dos presbíteros. E aqui aparece como um trabalho complementar do ministro. Do presbítero é o trabalho fundamental, do ministro da palavra é o trabalho complementar. Ou seja, o ministro começou seu trabalho no domingo, e aquilo ali, todo o seu trabalho gira em torno do que ele vai fazer no domingo. Ele vai proclamar o evangelho publicamente, ele vai administrar sacramentos, ele vai invocar publicamente o nome do Senhor. Mas durante a semana há muito que o ministro da palavra ainda deve fazer. E também fazer visitas pastorais. Quando uma congregação, quando uma igreja já está bem organizada, as atividades bem distribuídas, os ministros da palavra não participam de todas as visitas. Eles muitas vezes estão visitando pessoas que estão chegando na igreja, que estão tendo os primeiros contatos com a igreja, visita de consolo a irmãos doentes que estão sofrendo, para dar orientação. Mas as visitas pastorais oficiais, que a gente vai explicar melhor sobre elas, são trabalho do presbítero. E as visitas para identificar e para cuidar das necessidades temporais da congregação são atividades do trabalho dos diáconos. Então, o ministro da palavra não está visitando para saber quais as necessidades temporais dos membros, também não está visitando para fazer visitas pastorais no sentido que a gente vai ver lá, que é o trabalho dos presbíteros, mas são visitas pastorais no sentido de consolo, de conforto, os primeiros contatos com pessoas que estão chegando, visitando pessoas idosas para animar. Esse tipo de visita o pastor também o tempo todo está fazendo. E nesses casos, muitas vezes ele faz sozinho, né? Porque a regra nas igrejas reformadas é que as visitas pastorais são feitas por 2 homens de Deus, né? Porque são visitas que vão tratar pastoralmente os membros, e muitas vezes os membros são chamados ali aos seus deveres assumidos na profissão de fé. Então, nós mantemos o princípio bíblico de que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda verdade se fundamentará. Então, por isso, naquelas visitas pastorais, os presbíteros sempre em número de 2. Então, não é o caso de o pastor sozinho, hein? Aqui são visitas mais gerais, não aquelas visitas oficiais. Cuidado do evangelismo da igreja.
Evangelismo é a atividade da igreja, não é a atividade do ministro, é a atividade da igreja, é a igreja quem evangeliza. Mas, primordialmente, digamos assim, a igreja evangeliza por meio do seu ministro, que está pregando o evangelho dominicalmente, né? Porque o evangelho não é pregado só fora da igreja. Os membros da congregação também precisam do evangelho. Não é que você se converteu a Deus, agora o evangelho é coisa para descrente, não é para você não. Pelo contrário, você é sustentado pelo evangelho. Então, o ministro está pregando o evangélico dominicalmente, no caso das igrejas reformadas, de manhã e de noite. Mas ele é o homem da palavra que a igreja envia para proclamar o evangelho também lá fora. Seja nas visita à casa de pessoas descrentes, seja em trabalho de evangelização fora, seja pregação ao ar livre, seja como for, seja qual for a atividade, de acordo com a congregação vai vendo qual é a maneira mais apropriada que ela pode se envolver na evangelização. Então, toda a congregação está junto com o seu ministro da palavra, apoiando o seu ministro da palavra, e por meio dele levando o evangelho adiante. E tudo que é preciso, a igreja está junto com o seu ministro para contribuir com ele, para que o trabalho de evangelização não se torne um trabalho só dele e não se torne uma carga pesada, porque os membros da congregação não querem se envolver, não querem fazer, porque isso é trabalho do ministro. Então, isso é um trabalho do ministro, porém apoiado pela igreja. A gente vê o apóstolo Paulo, quando ele está pregando o evangelho, ele sempre está fazendo isso apoiado pela igreja que o enviou, a igreja de Antioquia, que era a igreja na qual ele foi chamado a servir, mas também com o apoio das igrejas por onde ele estava passando e fundando igreja nessas localidades. Então, ele sempre contava com o apoio da congregação. E a própria congregação também evangeliza praticando aquilo que os membros ouviram do seu ministro da palavra. O ministro está pregando lá no púlpito no domingo, e os membros estão vivendo durante a semana o evangelho que eles aprenderam no domingo, e dessa maneira eles estão evangelizando o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, de estudo. Então, não é necessariamente que membros da igreja vão sair na rua como se fossem ministros da palavra, proclamando autoritativamente a palavra de Deus. Eu acho que isso não é apropriado, não. Embora sempre há um espaço para que pessoas que têm alguma habilidade para fazer isso, ele possa, dentro dos limites, aproveitar as oportunidades, mas eu acho que nunca devemos perder de vista que a congregação chamou o seu ministro para realizar esse trabalho. Então, a proclamação autoritativa Deus anuncia por meio do ministro que foi chamado pela igreja para esse trabalho. Então, tem essa distinção. Ainda seguindo as atividades complementares durante a semana, está edificar seus co-oficiais. O que significa edificar seus co-oficiais? O conselho tem suas reuniões, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e nessas visitas, nessas reuniões, o conselho está tratando das questões da congregação, né, do pastoreamento do rebanho, e também estão encorajando um ao outro. Os presbíteros estão dando orientações aos ministros da palavra, talvez indicando para eles que devem pregar mais sobre alguns assuntos que os presbíteros na visita estão percebendo que a congregação precisa, então eles indicam para o ministro esses assuntos. De vez em quando percebe-se que o ministro pode estar falhando nas pregações e os presbíteros estão observando, então os presbíteros vão dar conselhos ao pastor para que ele possa aperfeiçoar-se na atividade da pregação. Embora a pregação vem da autoridade de Deus, é o abrir da boca do ministro autoritativamente. Isso fala primeiro sobre a autoridade do ministro falar e não da qualidade, da capacidade retórica do ministro. Então, um ministro pode ser um homem bem simples, pode ter um homem na congregação que tenha muito mais capacidade, mas que não tenha sido pela congregação para
falar autoritativamente em nome de Deus. Então, quando falamos sobre ofícios especiais na igreja, e agora particularmente o ofício de ministro da palavra, nós estamos falando particularmente sobre a autoridade que ele tem de invocar o nome de Cristo na pregação. Então, não é por causa de ter simplesmente mais conhecimento. Eventualmente, que tem uma bagagem de conhecimento maior na congregação, porque ele dedicou-se, ele foi dedicado a isso. Ele passou 4 anos de seminário, no caso das ERBs, ele passou mais 1 ano estagiando nas igrejas, depois ele teve o período de avaliação no concílio, até chegar a ser o ministro da palavra. Então, quase 6 anos, praticamente, de estudo. Então, é natural que esse homem tenha um conhecimento mais aprimorado do que outros membros da congregação. Mas, eventualmente, você encontra homens na igreja com conhecimento surpreendente mesmo. São homens de muita capacidade. Mas ele não foi chamado pela igreja em nome de Cristo para representar Cristo diante da congregação como ministro da palavra. Tá bom? Então tem essa distinção. Então, nessas reuniões do conselho, eles vão interagir e os ministros vão dar conselhos aos presbíteros, aos diáconos, da mesma maneira que ele também está recebendo dos seus co-oficiais orientações, conselhos, de vez em quando até algumas exortações ou necessidade de correções. Tem, os ministros da palavra não são super-homens, nem são homens perfeitos, eles precisam também de correção, eles aprendem. O ministro que é um homem humilde, ele vai aprender quando um membro até da congregação diz para ele: pastor, sinceramente, o senhor falou de um jeito ali que eu não consegui entender nada. Tem que procurar uma forma mais simples de falar. Talvez um pastor arrogante vai dizer: o problema é você que não entende, o problema é você que não tem instrução, o problema é você que não tem vocabulário. Enquanto que ele deveria realmente ir para casa com suas palavras e avaliar e talvez mudar alguma coisa para melhorar. E o ministro, a pregação, tem que ser suficientemente simples e profundamente, como é que se diz? Não é complexa no sentido de palavras difíceis, mas profundamente complexa no sentido de que ele possa escavacar o máximo possível a palavra. Embora, quando ele está escavacando e tirando os tesouros mais profundos, ele está entregando na linguagem mais simples, que uma pessoa mais simples na congregação possa receber. Porque qualquer pessoa de um nível mais elevado na congregação vai compreender a mensagem transmitida no plano mais simples. Porém, uma pessoa simples na congregação não entenderia a mensagem se ela fosse comunicada em um linguajar mais erudito, que só seria acessível a uma parcela pequena da congregação. Então tem essa distinção. O ministro da palavra deve ser humilde para receber dos seus co-oficiais as exortações, porque muitas vezes os membros não procuram o pastor, mas nas visitas com os presbíteros sempre perguntam: irmão, como é que está sendo a pregação? Você está entendendo bem? Está sendo edificante? E eles às vezes se abrem com o ministro da palavra, com os presbíteros, e os presbíteros depois conversam com o ministro, dando essas orientações também. Então, edificar os seus co-oficiais. E, junto com os presbíteros, manter a igreja de Deus em boa da maneira que o Senhor ordenou. Então, mais uma atividade aqui do ministro da palavra, que é trabalhar no governo pastoral e na aplicação da disciplina dos membros junto com os presbíteros. Então, quando o assunto é disciplina, o pastor está junto com os presbíteros. Eu já expliquei também lá no segundo estudo que todos são pastores da igreja, mas enquanto que os demais presbíteros trabalham na supervisão do rebanho, um deles é separado para o ministério da palavra, né?
No sistema presbiteriano, então, você tem a distinção entre presbíteros regentes e o presbítero docente. Nas igrejas reformadas, eles são tratados como ofícios distintos. Então, o ofício de presbíteros e o ofício de ministro da palavra. Mas a expressão pastor é aplicável a todos os ofícios. Mas, embora na prática, geralmente chama o ministro da palavra de pastor, hein? Mas nas nossas igrejas, não estranhe se você ouvir alguém, um oficial, se dirigindo ao outro como pastor, se ele é um presbítero, se ele é um diácono, se ele é um ministro da palavra. Isso é um pouco comum em nosso meio. Então, o ministro da palavra, ele vai, junto com os presbíteros, trabalhar no pastoreamento do rebanho para manter a congregação disciplinada para o bom serviço e adoração a Deus e para o bem da própria congregação e para o bem do próprio membro que eventualmente tenha pecado. Então, disciplina não é um castigo da igreja sobre o membro, disciplina é uma instrução corretiva da parte do Senhor para a preservação da vida do próprio membro e também para a preservação da congregação, para que não seja contaminada pelo seu pecado, nem traga escândalo a ela, e também para a reparação da ofensa cometida à santidade do nosso Deus, porque os nossos pecados ofendem a Deus. Então, na terceira parte do regimento, na quarta parte do regimento, nós vamos tratar sobre disciplinas. Então, naquele momento, a gente vai poder falar bem detalhadamente sobre esses aspectos de disciplina. Tá? Agora, eu estou só mencionando geralmente, porque o regimento, no artigo 13, está falando sobre a disciplina dos membros. Então, o pastor vai trabalhar junto com os presbíteros na aplicação da disciplina, conforme é a prática nas igrejas reformadas do Brasil. Eu mencionei que, além do artigo 13, rapidamente o artigo 8, o artigo 8 não acrescenta nada ao trabalho do ministro, não, apenas especifica um detalhe sobre a atividade de pregação e de administração dos sacramentos. O artigo 8 diz assim: pregar e administrar os sacramentos em outros lugares. Então, não é outra coisa, não, é aquilo que já está previsto no artigo 13. Mas agora, nós lemos o seguinte: somente será permitido pregar a palavra ou administrar os sacramentos em uma igreja reformada, em outro lugar, com o consentimento do conselho daquela igreja. Então, para dizer o seguinte, que dentro da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, o ministro pode receber convite para pregar e administrar o sacramento nas outras igrejas reformadas. Mas, nesse caso, o próprio conselho daquela igreja, onde o ministro eventualmente vá para pregar e administrar os sacramentos, o conselho deve emitir o convite. Então, não deve vir convite de um membro ou de um oficial, mesmo que seja o pastor de lá. O convite é do conselho, porque o conselho nas igrejas reformadas é o responsável pelo púlpito da congregação. Então, o púlpito não é uma prerrogativa do ministro. Então, o ministro não pode pregar, ele escolhe ou convida alguém para pregar. Eu sei que em outras igrejas funciona assim, nas igrejas reformadas, não. A liberdade, a prerrogativa, melhor dizendo, para convidar ministros da palavra para pregar na congregação local é do conselho da igreja. Então, eu sou pastor da Igreja Reformada do Grande Recife, estou servindo como um missionário aqui em Caruaru, e de repente a Igreja de Esperança está precisando de um pregador, porque o pastor lá está doente, está de férias, então ele convida, o conselho envia o convite para mim, se eu posso pregar lá. Então, eu só posso atender esse convite se vier do conselho de lá. E, considerando que o meu trabalho aqui como ministro da palavra é um trabalho supervisionado pelo meu conselho, pelo conselho da minha igreja, então eu não atendo esse convite sem colocá-lo diante do meu conselho e pedir liberação do meu conselho para ir lá. Até porque, para eu ir para lá, eu não posso deixar o púlpito da igreja vazio. Então, o conselho tem que providenciar um substituto cá.
Então, eu só posso atender se vier com a carta e eu só posso sair com o consentimento do meu conselho. Então, esse aspecto de um pastor podendo pregar em outras igrejas da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, isso tem a ver com aquilo que a gente viu no terceiro programa sobre a instalação do ministro na igreja. Sobre a preparação do ministro até que ele seja declarado elegível. Então, o ministro da palavra, ele foi, o seu nome foi aprovado no seminário por todas as igrejas em concílio. Ele foi avaliado para iniciar os seus estágios por todas as igrejas reunidas em concílio. Ele foi examinado no final e aprovado como proponente para receber chamado em qualquer igreja da confederação. Ele foi avaliado e aprovado por todas as igrejas da confederação. Então, essa participação de todas as igrejas na formação do ministro, na avaliação dele e na aprovação do nome do candidato para ser ordenado em uma igreja, todas as igrejas participaram desse processo. Por isso mesmo é que, embora ele esteja vinculado a uma igreja local, a gente tratou isso na semana passada, né? O vínculo do ministro está com a igreja, o vínculo dele não é com a confederação, é com a igreja local. Não obstante, o artigo 8 está dizendo, será permitido que ele pregue em outras congregações, em outras igrejas, desde que haja um convite da igreja para onde ele vai e que haja consentimento da sua igreja.